Isso aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao terceiro dia da conferência online Embarcados. Isso aí, então agora a gente já tá entrando galera aí, então de Londrina, Recife, isso aí, galera. Deixem aí o local que vocês estão assistindo para a gente ter o feedback que vocês estão ouvindo a gente bem. Então hoje a gente traz aí o assunto, na verdade a gente vai fazer um painel aí sobre o mercado de trabalho e sistemas embarcados. Então vamos discutir alguns pontos aí relacionados aí ao mercado e carreira também. Tá? Então vai ser bem interessante. A gente trouxe esse tema aí para a conferência. Né? A gente já fez um webinar sobre carreira e a galera pediu aí, estava pedindo bastante para ter novamente algo nesse sentido, né? E a gente trouxe novamente aí esse assunto e vamos discutir aí hoje aí, vai ser bem legal. Então vamos lá. Então eu estou aqui, Fábio Souza, convidar a Salo Henrique e o Ricardo Tafas, que é o nosso convidado, para a gente discutir aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Fábio. Tudo jóia Boa você? Noite. Boa noite. Jóia. Isso aí. Então, se vocês, o Ricardo, que é o nosso anfitrião, o nosso convidado, quiser se apresentar, Ricardo, você que tem experiência aí na área, para a galera te conhecer. Então, pessoal, esse já é o segundo webinar sobre carreira que eu participo aqui com o pessoal do Embarcados. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ricardo, sou engenheiro, desenvolvedor de sistemas embarcados, trabalhei muito tempo com gestão de equipe de engenharia, faço parte do editorial do Embarcados e sempre, de um bom tempo para cá, tenho estudado muito a aplicação de conceitos gerenciais nesse nosso meio para tentar fazer com que os times de engenharia encontrem boas lideranças, bons processos e cheguem, obviamente, a melhores produtos com maior tecnologia. Então, basicamente é isso que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, é isso que eu tenho estudado bastante e espero poder trazer para vocês uma boa experiência nesse webinar. Bacana. Isso aí, Ricardo. A gente agradece bastante aí pela sua disponibilidade, tá compartilhando aqui sua experiência e visões aqui com a gente. É muito bacana isso. E o Henrique também está aqui. O Henrique também ele é um dos administradores do Embarcados. Ele está dando suporte para a gente aqui. Tudo bem, Henrique? Tudo jóia, Fabião. Boa noite, pessoal. É um prazer tê-los acompanhando a nossa primeira conferência online da área de embarcados. Teremos mais dois dias aí de conferência, bacana também acompanhar aí. Bem, eu atuo na área de embarcados já há 13 anos, e mais focado em desenvolvimento de firmware, software, trabalhei um pouco de hardware em uma experiência ou outra, e aí espero contribuir aí com o assunto aí nas nossas discussões. Bacana, Henrique. Com certeza vai contribuir. Você tem uma experiência muito boa aí e vai ser legal. Então, vou pedir desculpa, infelizmente o Felipe, que era o nosso outro convidado, ele teve um problema, ele não vai conseguir participar com a gente, tá? Seria bacana ele contribuir também, mas infelizmente aí, questão do trabalho dele, ele não consegue participar hoje. Mas a gente vai tocando aqui e qualquer coisa ele vai, né, depois ele comenta lá no post e a gente vai compartilhando também. Então, só antes da gente continuar aqui com o assunto, vou agradecer a Mouser por dar essa possibilidade de a gente fazer essa semana inteira de conteúdos, né, trazer esse conteúdo para vocês em vídeo e ao vivo. Então a gente agradece bastante a Mouser por esse apoio. Ela já apoia a gente bastante nos webinars e ela possibilitou também que a gente fizesse uma semana mais completa, abordando aí várias áreas aí de sistemas embarcados. Então, obrigado, Mouser. É isso aí. Então vamos lá. Eu tenho só uma coisa para dizer já na largada, aproveitando as introduções. A experiência de todo mundo, eu diria que a maior experiência que a gente tem em termos de carreira é a que a gente vive. Então, por exemplo, quando cita que a contribuição do Henrique vai ser importante, é lógico que vai ser muito importante a contribuição do Henrique, a do Fábio, a minha, porque carreira vem muito de experiências que a gente vive
E eu convido quem está aqui nos assistindo que coloque bastante pergunta, bastante dúvida, questionamento e também enriquecer a experiência de todo mundo. E o segundo ponto é que a gente já tem uma grande lição aí de comprometimento, né? Embora o Felipe não possa participar conosco, mas ele teve urgências no trabalho que demandaram o comprometimento dele, que demandaram o foco, a concentração e exigiram que ele fizesse escolhas. Então a gente já tem aí uma bela lição de escolhas na nossa carreira. Ele precisou priorizar o trabalho e isso faz parte da nossa vida. Isso é um exemplo que a gente ganhou de graça para o webinar de hoje. Boa! Bom exemplo. Isso aí. Legal. A gente delimitou uma pauta aqui básica, mas eu acho que seria bacana, como o Tapas comentou, vocês comentarem perguntas para a gente até ser direcionado para as suas dúvidas, né? A primeira pergunta que a gente tinha pensado aqui para discutir é: qual é a tendência da área de sistemas embarcados atualmente, né? Bem, eu estou me formando, estou na graduação de Engenharia Elétrica, área da computação, análise de sistemas, processamento de dados, tecnólogo de processamento de dados, alguma espécie de graduação. Eu quero entrar na área de embarcados, né? O que eu faço? Como eu faço isso, né? Então, Tapas, você quer começar? Pode ser. A tendência que eu estou vendo, a gente está vendo uma transformação do jeito de trabalhar em sistemas embarcados. E uma transformação que tem raiz nessa brincadeira maker, tem raiz nessa história de fazer o projeto de forma mais divertida, que eu vejo no seguinte sentido: quando eu comecei a trabalhar com embarcados, e eu vou entregar a idade, lá em 2003, era um parto a gente subir um Linux num sistema. Era um inferno, era um horror. Não tinha acesso não tinha driver nenhum. Então, para quem lembra, os primeiros Power Quicks da antiga Motorola, faltava driver de SPI, tinha que ser feito todinho no braço, e escrever driver para o Arduino 2.4 não era fácil. E de lá para cá, vamos botar aí 15 anos, hoje o cara vai lá, pega, compra uma Raspberry, faz um programa em Python e já sai utilizando um sistema com Linux rodando, com processamento gráfico. Então a coisa ela aumentou muito de tamanho, o tempo dos projetos reduziu, a complexidade, porque aumentar de tamanho não necessariamente é se tornar mais complexo. Então a gente vê uma transformação muito grande no jeito de trabalhar. Nesses meus 15 anos, vamos arredondar, eu tive que reciclar no meio do caminho, porque o estilo de projeto que eu trabalhava era pegar uma porção de datasheet e fazer um negócio do zero, e hoje é um estilo que não funciona mais. Então eu vejo como tendência um aumento de evidência dessa questão do hardware aberto fazer parte dos projetos, inclusive projetos profissionais. Eu brinco muito que, obviamente, não é o Arduino que vai resolver todos os problemas da humanidade, mas ele vai ajudar a resolver vários. Então, eu vejo uma transformação muito grande nessa linha. O jeito de fazer projeto mudou. Óbvio que ainda vai ter espaço para aquele projeto do chipset extremamente específico, do sensor que pouca gente usa, daquele AD de altíssima velocidade que que não é de uso regular. Então, óbvio que vai sempre existir espaço para isso, porque existe sempre a fronteira da tecnologia. Mas, para a maior parte dos projetos, eu vejo que a coisa mudou. A gente não vai mais começar do zero qualquer coisa. Então, o que eu sugiro? Para quem já tem muito tempo de mercado, vai ter que se reciclar. Eu torci o nariz muito tempo, 4, 5 anos atrás, quando eu comecei a ouvir falar de Arduino, eu torcia o meu nariz e disse, não é por aí, esse treco não presta. E aí depois a gente aprende, a gente entende, a gente avalia e começa a ver que é o caminho que o mercado vai tomar. O custo de engenharia para cada projeto está ficando, ele é alto, sempre foi alto. E isso, como minimiza muito o custo de engenharia, a tendência é que cada vez mais as empresas querendo enxugar custo vão utilizar esse tipo de plataforma.
Então é que nem antigamente se condenava muito o uso de literalmente botar um PC dentro de um sistema. E a primeira vez que eu vi um caixa eletrônico com um PC dentro, eu tive um treco. Eu digo, meu Deus, livre, não acredito que fazendo. E no fim das contas é um jeito eficiente e econômico. Então a indústria sempre vai procurar isso. Então eu vejo isso como sendo uma das fortes tendências, então a gente pode falar de outras daqui a pouco. Mas como eu estou falando bastante de Arduino, e por sorte nós temos um especialista aqui de camiseta laranja, eu gostaria de que o Fábio falasse um pouco dessa questão de Open Hardware e de como é que ele enxerga essa influência. Então, eu vejo, né, na verdade a gente está vendo, a gente viajando o Brasil, a gente percebe e vê que o Arduino, ele está presente lá na formação, até a mesa do engenheiro ali que está desenvolvendo o projeto. Então a gente já teve esses contatos aí no Brasil inteiro, inclusive empresas grandes usando plataforma ali na prototipação, até mesmo validando o projeto ali com placas makers, né, vamos supor assim. Então, para quem vive aí uma história na eletrônica, sabe que antigamente a gente tinha dificuldade para colocar algo, né, em teste, né? Para você fazer um microcontrolador funcionar lá atrás, vamos pensar até lá nos anos 2000, né? Começo dos anos 2000. Até 2010 era chatinho. Né? Em 2005 estava assim ainda, né? 2005 então. Ele era bem ruim. Não existia nem RTOS, cara. Então. O NPX era bem embrionário ainda. Então. E aí hoje a gente vê, né, esse boom aí, né? Então, muita gente fazendo bastante coisa, muita gente aproveitando o que já está pronto e colocando para funcionar, né? E empresas aproveitando isso daí. Lógico, tem projetos que eles precisam lá de você descer as camadas, entender o hardware para você otimizar ao máximo aí, né? Mas a tendência né, não só o Arduino, mas outras plataformas estão trazendo essas camadas de abstração para facilitar o desenvolvimento aí de projetos e você ter um time to market aí e ter, né, conseguir sair na frente da concorrência, né? Então é a tendência. O que eu fico preocupado com, né, até focando aí na área de ensino, né, que é a área que eu atuo mais, é quando usa-se plataformas que abstraem muito, né, o hardware, até camadas de software, onde quem está aprendendo não está vendo algo que ela pode se preocupar lá no futuro, né? Ela pode precisar no futuro, né? Então eu tenho essa preocupação aí, né? Mas não sei se lá na frente talvez vai precisar que os profissionais entrem nessas camadas mais abaixo em todos os projetos, ou só serão projetos mais específicos, né? Cara, sabe o que eu acho interessante, Fábio? Que eu vejo bastante, é que assim, sempre que houve necessidade da busca pelo específico, por sorte a gente tem uma ampla literatura, Google está aí, então assim, a busca pelo específico, ela não vai determinar a tendência. Ainda se usa válvula. Eu não faço nem ideia de como é que eu faço ideia, mas assim, eu nunca acionei uma válvula profissionalmente. Já fiz brincadeira lá para tentar fazer o amplificador de 1 milhão de watts de áudio em casa para ver o que acontecia. Queimei algumas coisas, mas eu nunca usei num projeto profissional válvula e ainda tem sua serventia. Vamos lá, semicondutores de altíssima potência. Todo mundo sabe como é que um triac funciona, mas um triac está passando, sei lá, 1000 amperes. Eu tenho certeza que ele não funciona que nem aquele triac que a gente usa lá para fazer dimmer. IGBT. IGBT é outro monstro, para fazer aquele treco funcionar direito já é um par. Então, assim, o específico, é o que eu estava dizendo, ele não vai deixar de existir. Só que o específico não determina a tendência. Entendeu? Legal. Então, assim, eu fico preocupado também. Só que, assim, eu lembro de um professor meu falando que ele sabia como calcular, como chegar no número da raiz de 2. O algoritmo para chegar lá na raiz de 2. Para mim, assim, foi botar 2 raiz na calculadora. Então, eu também não sei até que ponto no futuro e o quanto vai ser válido o conhecimento de baixo nível. Entendeu? Não sei. Alguma coisa de por exemplo, realimentação em amp-op. Todo mundo sabe lá, uma realimentação simples, mas resposta em frequência,
Ainda assistindo em faculdade, eu não sei quanta gente tem necessidade de usar resposta em frequência em eletrônica, mesmo em eletrônica analógica. Então, talvez lá o cara que projete fonte de alto desempenho e baixíssimo ruído. Então, o específico sempre vai existir. Por sorte, o nosso conhecimento tem livro, tem biblioteca, tem muitas boas fontes para quando a gente precisa buscar o específico. Na nossa formação mais geral, eu vejo que a gente vai entrar cada vez mais nessas plataformas que estão prontas. Então, e eu acredito que isso vai trazer um ganho, na quantidade, no tamanho de projetos. Isso é bom para o mercado, quanto mais gente estiver colocando mais tecnologia nos produtos, maior o mercado fica. Mas, de certa forma, vai distanciar e vai ter conhecimento que vai ficar vai parecer perdido, mas não vai ser perdido. Ele vai estar lá, vai estar no livro, vai estar na biblioteca. Legal. Tem uma... Opa! Só aproveitando, então, mas aí vamos tentar focar aqui no início, por exemplo, para quem está se formando agora, né? O cara, porque tem muita gente com dúvida se ele vai se especializar numa área, por exemplo, Linux embarcado, microcontroladores, qual microcontrolador que ele estuda, né? Tem muita dúvida, né? Então, será que a pessoa tem que se especializar ou ela tem que sei lá, uma generalista? Então, eu sempre sugiro seguir a oportunidade. Porque assim, não adianta, eu quero, que nem eu escuto muita gente eu quero aprender FPGA. Seu emprego demanda? Não, então você não vai aprender. Porque não adianta, chega uma hora que a gente se torna profissional e você vai ter 40 horas da sua semana no seu trabalho. As boas empresas vão dar um tempo para você se adequar, para você se atualizar, para você aprender coisas novas, mas que estejam dentro do interesse da empresa. Aí vamos, por exemplo, uma empresa que faz sensores para IoT de alto volume e, obviamente, no menor custo possível. Não cabe um FPGA nesse tipo de projeto. O cara me diz, mas eu quero aprender FPGA. Diz, para quê? Seu emprego demanda? Não demanda. Então, você vai buscar uma pós-graduação. Se não tem oportunidade, tem que criar. Então, assim, o que vai mandar tudo é oportunidade. E se eu não tenho, eu ainda posso pegar e usar a academia para criar essa oportunidade para mim. Então, eu trabalho só com microcontrolador, mas eu quero aprender inteligência artificial, eu quero aprender machine learning. Beleza, então cata um curso acadêmico que vai te dar isso, que vai forçar o seu aprendizado e vai gerar uma oportunidade de empregar essas coisas. Aprender em casa, as pessoas têm... chega um momento da vida que passa a ter família, tem filhos, tem hobbies, tem lazer, tem prática de atividade física, cuidar da saúde. Então, começa a comer um tempo extra curricular e durante o horário da empresa, a empresa quer que você produza para ela, que você dê resultado, que você entregue valor para a empresa, senão não... eu até falo isso no autodesenvolvimento. A empresa paga um salário esperando resultado. A pessoa entrega um resultado esperando um salário. E é isso que é a relação de emprego. Uhum. Então, eu diria assim, se especializar, avalie a oportunidade. Se houver, segue a oportunidade. Se em algum momento da carreira, e eu comecei dando o meu exemplo de que eu tive que mudar o meu modo de pensar, a carreira forçar forçar alguém a um outro caminho, muda o caminho. Entendeu? A vantagem é que a gente aprende. Então, nossa capacidade cognitiva é muito boa, até mesmo na velhice. Então, embora ela caia, também diminui a quantidade de coisas que a gente precisa aprender. Então, não tem por que ter medo de, vou seguir nesse caminho, mas lá na frente vou ter que aprender coisa nova. Coisa boa. Hoje em dia não tem como fugir disso, né? Não tem. Você está sempre aprendendo coisa nova, né? E antigamente você ficava um tempo naquela atividade por muito tempo, né? Hoje já... é mais volátil hoje nas empresas, né, cara? É difícil você trabalhar numa empresa de um projeto único. Além de ser um perigo para a empresa, é uma questão, fica monótono para o desenvolvedor. Então, você fica especialista de algo e é até um problema até para o profissional, porque se ele perdurar por muito tempo na mesma empresa para aquele mesmo produto, pode ser que ele até morra profissionalmente, não tendo experiências com outras áreas, né? Então fica difícil até uma recolocação. Eu já vivi casos desse tipo, pessoas eram muito especialistas em algo que
tinha que procurar emprego em empresas concorrentes que faziam a mesma coisa, né? Então, não estavam mais abertas para o mercado. Acho que é uma coisa que também, né, tem que se atentar. Eu diria que a principal palavra nisso é assim, o que rege qualquer carreira, e deveria reger qualquer carreira, pleno emprego não existe, já faz muitos anos. Não existe nenhuma tecnologia. Eu comecei minha carreira, o top do mundo era o tal do 8051. Aí eu passei pelo PIC, passei pelo MSP 430, vi os Coldfires tomarem conta e os HC08 da vida. Agora a gente está vendo o domínio da ARM e já está vendo nascer o RISC-V. E tem agora a Expressif com, acho que é MIT, não é? Não sei, é um core próprio. É core próprio. Que seja. Nisso a Renesas tinha core próprio, na época tinha a Renesas, era a Sharp. Então, assim, sempre foi uma fauna, sempre foi uma selva, sempre teve 1 milhão de arquiteturas. A coisa que eu mais tinha desespero quando chegava numa empresa para coordenar uma equipe de microcontrolador era encontrar 7, 8 plataformas diferentes. Então, a primeira coisa era faxinar isso e parar em uma ou duas para ninguém ficar louco. Então, sempre foi assim, não é de hoje, provavelmente não vai mudar. Então, agora tem o AVR, é outro core, ele não é nem 8051, ele é um derivado lá meio... Então, assim, a gente sempre teve que conviver com uma quantidade grande. Bom, só em FPGA eu comecei trabalhando de um jeito, hoje FPGA já se faz totalmente diferente. Então, as coisas vão mudar, elas vão evoluir. Não adianta ter medo de se especializar e também não adianta bitolar na especialização, achar que ser o melhor ou a pessoa mais experiente do planeta em determinado dispositivo vai ajudar em alguma coisa que não ajuda em nada. Então, assim, tem limite para essa especialização, óbvio, porque no fim das contas, por que se faz um embarcado? Por que existe um sistema embarcado? Para gerar um produto. Então, como eu disse, é esse produto que vai interessar para a empresa. Então, vale a pena seguir o quê? Seguir a oportunidade que você tem naquele momento. Precisa arranjar um estágio, achou um estágio em telecomunicações. Você vai aprender telecomunicações. Mas eu não vou ser um expert em sistemas de telecom, em redes, grandes redes. Não vai. Mas um beabá você vai saber. E é assim que a coisa anda. Eu sou um pouco contrário à ideia de que primeiro a pessoa busca a formação para depois achar a oportunidade. Eu acho que existe uma precedência da oportunidade. Para mim, Porto Alegre foi telecom porque tinha a Digitel, tinha a Parks, tinha a Datacom, tinha uma cacetada de empresas do lado lá e com relacionamento com a minha universidade em telecom. E foi para ali que eu fui. Era efervescente, né? Então assim, a gente tem que ir para onde estão a oportunidade para a gente, porque assim, a gente vai ter chance ao longo da carreira de mudar de ramo. Depois eu acabei caindo numa gestão e hoje eu trabalho praticamente só com isso. Então, a gente nunca sabe, então a gente tem que seguir a oportunidade. E hoje, né, conhecimento, comparando a 10, 15 anos atrás, a gente não tinha nenhuma espécie de graduação ou pós-graduação focada em sistemas embarcados. Então, a pessoa tinha que ter uma formação meio que base em alguma coisa que seria aplicável em sistema embarcado e se especializar na empresa, né? Aprender o produto da empresa, aprender de controlador com datasheet, aprender a fazer interface com protocolos diversos por meio de datasheet de fabricante. E hoje não, hoje você consegue encontrar graduações já com algum foco em embarcados, como por exemplo você tem a Unifei, né, em Itajubá, com uma excelente grade, tem cursos de pós-graduação que o pessoal já pode, assim que sai de uma graduação, já entrar. Em São Paulo, fora de São Paulo. Antes tinha uma limitação que tinha algumas só no sul do Brasil, agora em São Paulo já existe, né? Então, acho que a oportunidade, né, como você disse, encontrou uma oportunidade legal numa empresa, então vou aprender sobre aquilo. E hoje tem meios de ganhar mais conhecimento, seja com uma graduação, pós-graduação ou cursos de EAD, que hoje está doidado, né? Cara, em 2003, quando eu entrei no mercado, consegui um databook, era um parto. Databook era um grupo de datasheets. Exatamente. Da Motorola tinha um. Tinha. O amarelinho da Texas. Porra, era uma legal. Ter o datasheet do chipset certo era diferencial competitivo para você ter um produto que seu concorrente não tinha. Aí até ele conseguir o datasheet e fazer o projeto, você tinha às vezes um ano e meio de head no mercado.
Hoje isso não existe. Por um lado bom, muito ruim para quem era preguiçoso na hora de fazer projeto. Acho que é bom trazer, como a gente está definindo meio que tendências, tem um comentário bem legal do Ronaldo aqui. Ele menciona: eu vejo uma proximidade cada vez maior da engenharia de software, da ciência da computação, etc., da área de sistemas embarcados. Isso me parece uma tendência nos últimos anos. Cara, eu acho que gostaria de dar uma... Só que o Danilo perguntou, né, qual que é a formação para entrar na área de desenvolvimento de embarcados. Então acho que vai responder aí e agregar o comentário do Ronaldo. Então, só hoje eu optaria por engenharia de computação. Eu também. Se eu pudesse voltar, eu iria para computação. Fiz engenharia elétrica, mas forcei a barra para fazer as disciplinas de microeletrônica e de programação, porque não existia engenharia de computação na Federal do Rio Grande do Sul quando eu cursei. Ou era computação, ciência da computação, ou era engenharia elétrica. E aí eu fiz engenharia elétrica, abriram um curso, eu já estava na metade, e disse, agora já era, agora eu quero me formar. Então, mas hoje, se eu tivesse que escolher uma graduação, eu teria feito engenharia de computação. Eu tentaria encontrar uma graduação com uma base em eletrônica e com uma especialização nos 2 últimos, ou pelo menos no último ano, em só engenharia de software, para eu poder engatar uma pós-graduação também em software. Que hardware hardware hoje é a menor parcela de esforço dentro de um projeto. Pelo menos em todas as empresas que eu trabalhei, você faz o hardware e aí entrega para a equipe de software, que vai consumir mais 90% do tempo do seu projeto. E ainda mais, você pode perceber que, principalmente trabalhando com Linux embarcado, a complexidade do hardware está sendo modularizada, né? Então, assim, a grande dificuldade hoje, uma das grandes, né, de hardware, que é fazer interface com uma DDR, você já terceiriza isso para um módulo de um System Module, de um Computer Module, e aí você acaba fazendo uma placa base, e aí seu hardware fica relativamente mais fácil. E aí, porque isso também reduz custo, né, no desenvolvimento do hardware. Exatamente. E aí vira uma tendência, será que então a tendência hoje é atuar com software e não com hardware? Então, essa é uma outra questão. E aí, complementando o comentário do Ronaldo, eu acho que vai nessa linha. Antes, a gente trabalhava com microcontroladores de 8 bits, rodando a 1 MHz, 2, 4, e a gente tinha que espremer código para caber em 256 bytes. 1K para a gente era um HD de 1 tera hoje, né? Então, era em assembly que a gente tinha que se preocupar, tinha que fazer o código mais enxuto possível. Hoje não, a gente tem opções de mercado que chegam a 4, 6 megabytes num microcontrolador de flash, RAM, a gente chega a meio mega, 1 megabyte tranquilo, e, cara, o software que vai lá dentro acaba ficando mais complexo. Então, a tendência é que disciplinas de desenvolvimento de software começam a ser mais válidas do que simplesmente tornar o código mais enxuto. Então, tornar o código, criar uma arquitetura bacana de software, modularizar meu código de forma a que uma equipe consiga desenvolver o projeto de forma mais fácil, pensar já em programação distribuída num código local, né? Então, envolve muita engenharia de software e são coisas que o pessoal lá de hardware lá atrás sofria. Então, eu sim enxergo essa tendência para a engenharia de software. Na verdade, é uma questão quase que matemática. Um engenheiro custando, e aí cada um pegue quanto acha que custa o engenheiro, multiplica por 12 é o custo dele por ano. Pega o salário e multiplica por 12 é o custo por ano. E aí pega divide pelo número de unidades que eventualmente determinado produto vai vender, então é o quanto aquele engenheiro impactou naquele produto. A gente vai ver que muitas vezes vale mais a pena eu pegar e pagar um pouco mais caro na peça e tirar custo de engenharia, porque cada vez mais com a redução de custo da eletrônica, o projeto está mandando mais no custo
do que o custo do que os componentes são comprados. Então, o custo de engenharia começa a ficar significativo no pricing. Por isso que a gente vai sempre ver uma tendência, que nem eu falei no começo, eu vejo uma tendência cada vez maior da adoção pelas empresas desses hardwares prontos e diria que vai depender um pouco da filosofia da empresa, óbvio, um pouco do produto, a utilização de hardwares abertos que permitam o uso comercial daquele hardware das bibliotecas que eu acompanho, a tendência é o aumento da adoção desse tipo de plataforma. Seguindo a mesma linha, por exemplo, da adoção de Linux em servidor. Então, eu vejo algo nessa linha acontecendo com hardware, uma adoção cada vez maior, e a utilização de hardware aberto, que tenha licenças que permitam o uso comercial, tipo a licença, se não me engano, é a MIT, que qualquer um usa do jeito que bem entender. Então, licenças que permitam o uso comercial. Eu nunca cheguei a ler a fundo a licença do Arduino, eu me lembro que tem algumas considerações que devem ser feitas para uso comercial. O Linux tem a questão de você escreve código para ele, tem que devolver código. Eu não sei exatamente como é que o pessoal está trinchando isso com relação a hardware, mas eu vejo que por questão de economia, então assim, velocidade de projeto, qual é o impacto disso? Redução de homem-hora. Simplificação do projeto, qual é o impacto disso? Redução de homem-hora. Então, por quê? Porque o maior custo hoje é homem-hora. Bacana. Legal. Então, vamos mais para a engenharia da computação, para quem está procurando aí uma formação, né? Antes da gente passar para um próximo assunto ainda de carreira, né? Eu queria perguntar em relação a habilidades não técnicas, porque a gente na graduação, por exemplo, a gente se preocupa muito com só a formação técnica, né? E aí, o que a gente precisa se preocupar também para habilidades não técnicas, né? Mais emocional, talvez, para entrar no mercado de trabalho? Então, a gente esmiuçou isso naquele outro webinar. Recomendo todo mundo ir lá olhar ele, porque lá a gente estressou esse assunto. Fazendo um resumo do que eu falei lá. Primeiro, o trabalho em tecnologia em sistemas embarcados, ele vai chocar alguns agora. Para quem já viu aquele lá já sabe qual é o meu ponto de vista, mas ele é muito mais social do que técnico. Eu digo, quem acha que sozinho vai construir um sistema muito grande, a famosa síndrome síndrome de Iron Man, em que Tony Stark, numa caverna, construiu uma armadura. Eu diria que nem eu digo para todo mundo, a armadura é o que menos faz ele super-herói. Para mim, ele é super-herói por programar tudo aquilo numa caverna, sem pelo menos dar chip. Então, verdade. Nenhum projeto, na complexidade que a gente tem hoje, apesar dos sistemas que têm facilitado, que às vezes uma pessoa sozinha sobe um Linux com uma Raspberry, só que daí uma empresa que vai utilizar aquela Raspberry não espera só isso. Então, enquanto a gente tinha no passado, quando eu entrei no mercado de embarcado, e o cara subiu o Linux naquela plataforma, a tarefa dele é subir Linux em plataformas. Isso hoje as empresas já esperam que o Linux esteja lá e ponto, acabou. Eu não quero gastar 9 meses para fazer um Linux rodar, eu quero que em um mês ele está rodando. Então, os sistemas também, a expectativa sobre os sistemas aumentou de tamanho. Ou seja, eu continuo precisando de mais pessoas para fazer o mesmo trabalho. Eu trabalho em equipe. E trabalho em equipe, eu preciso ser sociável, eu preciso respeitar os meus colegas. Eu coloco, às vezes, brincadeira, parece sacanagem, mas eu preciso cuidar da minha higiene. Se eu chegar fedendo, se eu chegar com mau hálito, se eu não escovar os dentes, eu vou atrapalhar o trabalho em equipe. É uma questão extremamente comportamental e humana. Então, assim, soft skills, a primeira delas é saber conviver em grupo. Outro ponto que eu bati muito naquele webinar, abrir mão e evitar ao máximo de ser tecnicamente vaidoso. A solução tem que ser a minha, eu tenho que ter a última resposta, eu estou sempre certo. E eu gosto do melhor exemplo para vaidade técnica, foi uma vez numa aula de laboratório na faculdade, que tinham 2 vatímetros
e o watímetro de entrada estava medindo, vamos lá, sei lá, 10 watts. E o watímetro de saída estava medindo 12 watts. E aí o professor conseguiu explicar que num sistema entrava menos energia que saía, porque ele não admitiu que ele tinha montado errado o negócio. E um colega meu chegou lá e disse assim, não, professor, peraí, é só trocar, eles só estão invertidos, não tem nada. Então, assim, se eu conseguir ver um cara explicar moto perpétuo e geração de energia a partir do, sei lá, do éter, vaidade técnica existe e atrapalha. Até o ponto que muitas vezes seu peer, seu colega vai desistir de conversar com você. Então, eu não falo isso sem culpa no cartório, já fui tecnicamente vaidoso até o dia que eu me dei conta que eu estava perdendo a oportunidade de ouvir as ideias dos outros, de ser um melhor colega e de conseguir fazer os projetos andarem mais rápido. Então, primeiro, saber trabalhar em equipe e cuidar para que tudo isso aconteça. Desde de você, indivíduo, a minha postura, minha higiene para não inspirar nojo no meu colega. Então, eu diria que principalmente sobre isso. Segundo, não custa para ninguém saber, hoje em dia, um tema que está bastante na moda ser autogerenciável. Eu ouvi uma vez esse termo ser colocado como coeficiente de viração própria. Então, saber que você tem uma tarefa e tem uma entrega para fazer. Como eu disse, a empresa não está te pagando para ficar lá jogando, sei lá, Candy Crush. Então, a empresa está lá pagando, esperando um trabalho para ser feito. Então, você saber que você tem coisas para entregar e cuidar para que você faça essas entregas já ajuda muito. Entrega no prazo determinado, é combinado, né? Exatamente. Conforme combinado. Porque combinado não sai caro, né? Ética, importantíssimo. Quem não é ético nesse nosso meio tem perna curta. O mercado é muito pequeno, todo mundo se tromba, todo mundo se conhece. E se não conhece, conhece alguém que conhece. Então, assim, tipo, não sei quem é esse cara, mas para aí. O fulano conhece ele. Fulano, o que você acha desse cara? Esse cara aí passa a perna, ele é sacana, ele põe todo mundo na fogueira. Pronto, acabou. Já vai ter... Hoje em dia a galera tá bem conectada, né? Então, na verdade, 24 horas conectados, né? Então vai lá no LinkedIn, pergunta... Até mesmo no WhatsApp, né? A galera começa a falar. Vai lá, o cara vê no LinkedIn que o cara tem contato do outro, vai lá e pergunta, vem cá, você conhece fulano? Pô, cara, conheço, cara. Pô, o cara me aprontou uma. Não sei como é que ele anda hoje, porque às vezes foi muito tempo atrás, né? Às vezes foi inexperiência. Mas fica, né? Obviamente ninguém passa ileso numa carreira, né? Todo mundo eventualmente vai bater boca com alguém, ter alguma discussão acalourada que não necessariamente vai resultar num amigo para longa data. Mas isso faz parte, é normal e impossível agradar todo mundo. Tá, agora acho que para quem está se formando, então tentar desenvolver essas habilidades dentro lá do meio acadêmico, né? Então, grupos de projetos, algo nesse sentido, para na hora de chegar no mercado já tá no... lógico, quando a gente chega no mercado a gente aprende muita coisa, né? Que a gente não desenvolveu na faculdade, né? Mas se puder já participar de grupos, de desenvolvimento iniciação científica, cara, monitoração. Bacana pra caramba. Porque aí você já interação traz pessoal, interação. Trabalhar em equipe. Isso é importante, cara. Isso é importante mesmo. Isso aí. Então, beleza, me formei, já tô lá. E o que eu vou esperar da minha carreira? Eu vou chegar já ganhando bem pra caramba. Eu posso fazer já tirar o carro, fazer o financiamento? Você tá lá como estagiário na empresa, né? Tá terminando seu contrato, você tá na expectativa, você vai ser efetivado como engenheiro, vai ganhar piso de engenheiro, felizaço, né? É isso que acontece? Vamos com calma. Essa pergunta é uma pegadinha. Vamos lá, vamos devagar. Vamos destrinchar essa pergunta. Eu comentei que a pessoa deve seguir a oportunidade. E, eu vou me especializar, não vou. Então, a primeira coisa que o cara deve esperar você está com uma oportunidade na mão, foi lhe feita uma oferta para trabalhar num determinado mercado,
Então, você vem da universidade, você vem de uma massa de conhecimento mais geral, que te deu uma base para entender o que as empresas estão fazendo. Se você vai entender a fundo ou não, vai depender de estar dentro dessa empresa ou não. Então, você entrou na empresa. Aí, tu vai ter lá os engenheiros mais antigos de casa. Rogo para todos que tenham sorte de pegar bons engenheiros mais experientes que tenham interesse em transmitir conhecimento. Então, assim, a primeira coisa a esperar é o aprendizado que eu comentei. Você vai desenvolver coisas numa determinada tecnologia, você vai aprender mais sobre aquela tecnologia. Então, a primeira coisa que eu esperaria é aprendizado. Questão do retorno financeiro. Questão de grana. Haverá um salto salarial do estagiário para o efetivo. Vai chegar no piso? Não sei, depende da empresa. Na economia que nós estamos, muito pouco provável. Mas eu estou contratado como engenheiro. Aí você vai olhar na carteira, está lá, projetista de desenvolvimento. Assistente de desenvolvimento. Você não é engenheiro, amigo. Você não foi contratado como engenheiro. Mas o conhecimento é de engenheiro. Tá bom, processa a empresa, então você não vai ganhar. E pior de tudo, se perder o processo, ainda vai ter que pagar as custas do... Vai ter que pagar. O advogado do outro. Porque não foi contratado como engenheiro. Mas o conhecimento é o mesmo. Tá bom, mas alguém sem faculdade que aprendeu aquilo pode fazer? Pode. Então tá bom. Então é isso. Segundo ponto. Então o cara teve um ganho financeiro. Eu normalmente recomendo, e eu até coloco no repositório alguns artigos, que a saúde financeira ela é base para a carreira. Ninguém que tenha cobrador batendo na porta tem tranquilidade de aprender coisas novas, de aguentar uma carga maior no trabalho, porque a vida pessoal do cara já está tomando. Então o cara vai lá e sai compra um carro, 3 viagens para a Europa, e gasta todo o dinheiro dele, não faz nenhuma previsão. E no fim das contas, o cara vai começar a correr para pagar a conta, e vai começar a ficar estressado, e aí não vai aguentar uma carga maior no trabalho. Então, eu sugiro... Arrumar outro bico, né? Aí vai começar a fazer freela por aí, não consegue entregar direito, porque tá nervoso, o trabalho daí já vai começar a ficar Aí começa a levar problema de fora do trabalho para dentro do trabalho, aí o trabalho começa a dar problema, começa a pegar problema de dentro do trabalho para fora do trabalho, aí vira uma manhaca que tudo começou com mau planejamento financeiro, finança pessoal. Então eu recomendo todo mundo sempre a estudar bastante sobre finança pessoal, organizar suas contas, separar o dinheiro sei lá, se pretende juntar para viajar, vou juntar, sei lá, 10 mil reais porque eu quero torrar numa viagem. Beleza, planeje-se. Então saúde financeira é extremamente importante para qualquer carreira. Eu também, por outro lado, eu sempre falava para os meus estagiários assim, cara, você tem que ver o resultado do seu trabalho. Você tem que investir em você. Você tem que pegar um pouco da grana que tu ganha e cara, sai para jantar com a namorada, sai para beber com os amigos, sei lá, faz uma viagem, pega um pouco do dinheiro e gasta. Porque senão o cara passa a vida inteira trabalhando, o cara então formou lá com os seus 22, 23. Aí resolve juntar o máximo de dinheiro que puder, vai acordar com 33, 34 anos, não curtiu nada, não aproveitou nada, não viajou, não fez nada, e aí já está numa idade que, sei lá, vai ter filho, ou então já tem outros anseios, e aí não aproveitou. Então eu digo assim, cara, o balanço é fundamental. Eu acho que se você não vê o resultado do seu trabalho se traduzindo em coisas que você gosta, e para alguns é comprar plaquinha, para outros é passear, sei lá eu. Então você tem que ver o resultado do seu trabalho em coisas que vão te fazer bem. Você tem que se tratar bem. Porque não é incomum profissionais que não investem no seu lazer acabarem estressados, uma má performance, aí entra no ciclo do workaholic, fica depressivo e entra numa espiral descendente. Então, diz, se trate bem, cuide-se, cuide da saúde, e a brincadeira não é para 5 anos, a brincadeira é por, sei lá, 30, 40. Então é uma maratona, então não adianta querer sair correndo e fazer tudo em 5 anos que não vai funcionar. Aproveita a família. Exatamente.
Então, assim, eu me questiono muito se foi válido. Eu me tornei gerente muito cedo. Até hoje eu me questiono se foi válido. Então, por um lado foi, por outro não. Podia ter aproveitado mais meu tempo técnico. Então, eu sempre recomendo assim, aproveite. É um mercado legal, é um meio legal, dá para se divertir, dá para ganhar um salário digno. E finança pessoal é fundamental para uma boa carreira. Bacana. Você tem que se pagar primeiro. Exatamente. E quanto mais cedo o cara souber disso, melhor. Até, sei lá, o cara se formou com 23. Até os 25 eu não vou juntar nada, porque passei 5 anos apanhando na faculdade, andando de busão para cima e para baixo. Beleza, é um planejamento. O William aqui, ele falou aí do lado do empreendedor, quais são as dicas para buscar bons profissionais de sistemas embarcados? Aí eu vou aproveitar também, já colocar a provocação, que a gente vê muita oportunidade aí que pede, né, para júnior uma experiência que, né, talvez não é condizente ali para o que eles estão pedindo ali para o cara, né? Então, se você puder falar um pouco disso também, das oportunidades, como isso aí. Eu vejo que existe muitas vezes nas empresas que fazem esse tipo de busca, o problema começa em como a empresa se estrutura. Provavelmente quem anunciou a vaga não falou direito com o gerente da engenharia. O gerente da engenharia foi anunciar a vaga e fez uma salada e ninguém revisou. Então eu vejo que começa muitas vezes nesse tipo de lugar uma falta de comunicação. Segundo ponto, uma pessoa recém-graduada tem os conhecimentos de uma pessoa recém-graduada. Se alguém está pedindo uma série de conhecimentos plenos para um cargo júnior, muito provavelmente está oferecendo um real job. E a minha sugestão para real job é assim, cara, tá passando fome? Tô, pega. Não tá? Corre. Ponto. Tá resolvido. Legal. E pro empreendedor, né? O cara, beleza, ele quer buscar um profissional que atenda ali a expectativa, né, da vaga. O que você recomenda aí para buscar o profissional? Então, até o céu tem porteiro, né? É na entrevista que a gente consegue selecionar um bom profissional do mau profissional. Entrevistar a gente, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que existem. Porque, primeiro, é o que eu digo para todo mundo que é gerente de engenharia ou aspirante a. Você não é psicólogo, você não entende de psicologia, você não é psiquiatra, você não entende de psiquiatria, você não é psicanalista, você não entende de psicanálise. Então você não tem condições de levantar um perfil exato da pessoa. Se um maluco aparecer na sua frente extremamente dissimulado, com esquizofrenia, você vai comprar a história dele. Você não foi treinado para isso. Aí você, pô, Ricardo, mas então como é que eu vou entrevistar alguém? Peraí, você é gente. Então você tem um feeling. Então a primeira coisa, assim, usa esse feeling. Já que você não tem uma formação técnica para identificar esse tipo de coisa, você pode buscar se aprimorar nisso, mas você nunca vai ser um psicólogo, então usa o seu feeling. Tipo, meu santo não tá batendo com o desse cara. Como eu disse, pode ter uma situação em que você vai ser enganado? Vai. Normalmente, aí vem o outro lado que ajuda um pouco, um cara muito maluco não vai ser tecnicamente competente. Porque às vezes ele fica até um maluco, então assim, que nem aquela história. Eu conheço aquele processo seletivo, é muito aquele cientista maluco, o cara que entende tudo, mas não entende nada de nada. Ele começa a conversar, parece que tu sai com a sensação de assim, começa a ter a sensação de que aquele cara é o cara mais o famoso pica das galáxias. Para um pouco. Eu demorei 5 anos para aprender esse troço. Como é que esse cara sabe VHDL avançado, ele sabe Linux avançado, ele sabe hardware avançado, ele sabe Python avançado, entendeu? Aí você começa a fazer a conta. Quanto tempo ele ficou em cada lugar? Aí o cara tem 5 anos de experiência. Meu amigo, esse cara não sabe nada. Ponto. Ah, mas ele pode ter feito muito curso. Não cabe tanto curso assim. Se cabe curso, não cabe prática. Adianta? Não adianta. Falei para vocês 1000 vezes. Oportunidade dita. Então o cara teve oportunidade de tudo isso. Se ele está ali pedindo esse emprego, então por que ele não está rico? Então a gente tem a vantagem de pegar esse tipo de perfil muito, muito maluco com um lado técnico. Mas a gente não é psicólogo, então o máximo que a gente pode utilizar é o nosso feeling, nossa experiência de vida. E quem é empreendedor e muito jovem,
eu recomendo buscar ajuda, porque você não tem experiência de vida para fazer esse tipo de avaliação. Como eu disse, eu me tornei gerente muito novo, isso foi um problema, porque eu contratei muito errado por muitas vezes. Até aprender e até dizer, não, preciso ler sobre entrevista. Porque tá ruim, tô tendo que contratar gente e demitir 6 meses depois. Então, assim, eu tive sorte da empresa ter investido na minha formação gerencial. Não sei se é o caso do empreendedor, porque o dinheiro é do bolso dele. Isso pode ser um problema. Então, eu recomendo, primeiro, feeling. Segundo, no Peopleware, eles falam até, se você vai contratar um bobo da corte, faz ele fazer uns malabares. Então, já tive caso de entrevista que o cara pegou e torceu o nariz para a prova técnica, saiu ofendido. Pô, isso acontece, hein, cara? Não vejo problema nenhum em fazer uma avaliação técnica. Entendeu? Tem problema nenhum. Eu acho que deve. Se você for honesto no seu currículo, por exemplo, eu sou um cara de mais para a área de software de baixo nível, hardware e tudo mais. Se eu mando meu currículo, e ele está explicando isso, e o cara me chama de uma vaga para trabalhar com Ruby, e no meu currículo está lá, noções de Ruby, ou seja, eu tenho alguma ideia do que é, mas não trabalho com isso. E o cara me chamou para a vaga. E eu faço a entrevista, e o cara me dá uma prova de Ruby, e a primeira coisa que eu respondo para o cara é, olha, cara, é o seguinte, tá lá que eu tenho noções, você tá me dando uma prova avançada. Não vai rolar. Ponto. Aí vai do cara decidir o que fazer com isso ou não, mas você não enganou ninguém. Você não pegou e camuflou a sua falta de conhecimento como ofensa, estou ofendido. Não, você não sabe, você não mentiu no currículo, o cara te chamou mesmo assim, e aí eu até devolveria a pergunta. Ó, se eu não disse, se eu deixo claro no meu currículo que eu não tenho essa experiência, por que você me chamou numa entrevista para me aplicar uma prova técnica do conhecimento que eu disse que eu não tenho? Aí, às vezes, você chama até o cara para a realidade, porque assim, não, cara, pô, é que eu gostei do seu perfil, tem outras coisas aqui que a gente faz que você pode se aplicar, então, e aí, às vezes, até você conduz a entrevista para um caminho mais construtivo. Então, fechando, entrevista é uma selva, é uma briga do cão, tanto para o entrevistado, para o entrevistador é mais difícil. Recomendo sempre buscar, para quem não tem essa experiência, a ajuda de alguém, para tentar errar o mínimo possível. E para quem vai se candidatar a vagas, assim, ser o mais honesto possível com relação às suas habilidades. E se deparar com uma situação em que está sendo cobrada uma habilidade que você não tem, serve até para aquele caso do engenheiro júnior super saiyajin, que precisa saber tudo, pergunta, cara, meu currículo é esse, você viu? Por que você me chamou? Você vai aplicar essa prova que sabe que eu não tenho conhecimento. E aí, às vezes o cara não vai saber responder, às vezes o cara vai dizer que é assim porque é assim, às vezes o cara vai deixar você no vácuo, mas aí também você começa a saber que tipo de empresa que tá ali do outro lado, porque a entrevista são 2 vias. A empresa está te entrevistando, você entrevista ela, não tenha medo de perguntar. Você vai passar 8 horas do seu dia ali. 1/3 da sua vida é dentro do emprego. Aí você vai ficar num lugar horrível? E hoje também, pela área restrita de sistema embarcados, acho que também forma-se uma rede de contatos mais sólida, né? Então, quando você troca de empresa, você já está entre 5 e 10 anos de carreira, você já começa você já tem uma rede suficiente para que quando abrir uma vaga na sua empresa, você já poder, sem precisar fazer prova técnica, você já tem um conhecimento do que aquela pessoa é capaz, né? Então fica algo mais assertivo, né? Então a indicação também é importante, né? Você não acha? Desculpa, não peguei, estou lendo uma pergunta aqui do Creighton. Desculpa, repete aí. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Eu acho que assim também no mercado hoje, por ser mais restrito, né, ter não tantos profissionais quanto uma área da medicina, então a gente trabalhando em diversas empresas, ou até participando de eventos, de conferências, de cursos, então a gente começa a criar um network, uma rede de contatos que, eu conheço qual é o perfil daquela pessoa, né? Então quando você aparecer uma vaga na sua empresa, você consegue com mais assertividade. Então, acho que hoje, na área de embarcados, sim, a indicação também é importante, né? Para não chegar a encontrar esses caras. Né?
Em FPGA, se pegar todo mundo que trabalha com FPGA no Brasil, se lotar 10 ônibus é muito. Se eu não conheço, eu conheço quem conhece. E se eu não conheço quem conhece, eu começo a ficar preocupado se o cara realmente trabalhou com aquilo. Às vezes eu tenho uma surpresa até agradável, tipo, o cara tem mais um feudo que eu não conhecia. Legal. É muito bom. E aí você começa a... Então, ele é o teu amigo de Linux. Aí entra nessa história. Assim. Eu não mexo direto com isso, mexo muito pouco, mas eu conheço o cara, se os meus conhecidos não conhecem alguém que conhece, começa a ser problema. Então, todo mundo acaba se fechando nos mesmos lugares. Então, é um meio mais fechado. A questão de perfil, você também começa a saber com o tempo qual é o tipo de profissional que vai resolver aquele problema. Então a contratação se torna mais fácil. Você olha, já bate o olho no perfil e diz assim, cara, esse cara não sabe, mas ele pode aprender, porque ele sabendo isso, ele vai estudar um pouquinho, vai dar umas cabeçadas ali, se o cara não for burro, ele vai aprender. É um pouco controverso quando eu digo isso, mas infelizmente tem gente que não vai aprender. Então o Joel On Software, ele falava, o Joel Spolsky, ele não toca mais o blog, acho que é o fundador do Tech Exchange. Ele tinha um artigo que ele dizia assim, algumas pessoas simplesmente não têm a porção do cérebro que entende ponteiros. Então, assim, esse também é um problema. Às vezes você vai deparar com gente que assim, cara, não adianta o quanto investir nesse cara, ele não vai aprender determinada coisa. Eu acho que o cara não tem, na verdade, um interesse verdadeiro naquilo. Então também a história de, pega um cara que tem a base e vai ensinar tudo, isso tem prazo de validade. Legal. Isso aí. Vamos seguir então. Mas há necessidade do profissional, então, na área de embarcados? A gente falou aí bastante de ser restrito, né? O mercado ser pequeno. É um mercado em evolução, né? Tá crescendo, tá diminuindo. Pô, vale a pena, né, entrar no mercado? Porque o ano passado a gente viu que tava meio parado, né? Desculpa, tava bem parado. Ano passado tava tudo parado, né? Esse ano deu uma reaquecida. É assim, minha percepção é que a gente vai ter cada vez mais eletrônica dentro dos produtos. Ler por eletrônica, lê-se eletrônica microprocessada, né? Então eu vejo que sim, existe um mercado. Tem toda essa onda de startups que nós temos aqui no Brasil, que também demanda bastante serviço de hardware. Então, assim, eu vejo que tem espaço. Quanto é que é esse espaço? Obviamente que ele é proporcional à necessidade nos projetos. Então, eu não vejo, por exemplo, em hardware tanto espaço quanto eu vejo em software embarcado. Então, assim, preciso começar a estudar, estou num divisor de águas na faculdade, preciso seguir o caminho de hardware ou de software. Qual que eu tenho mais chance de arranjar um emprego? De software, foi dito aqui. Mas, como eu disse, o específico sempre vai ter espaço. Então, eu vejo que, sim, existe espaço para sistemas embarcados aqui no Brasil. Acredito que é um mercado que a gente ainda vai crescer nesse mercado. Quanto vai crescer nesse mercado, não sei dizer. A gente está com uma demanda reprimida. Para quem já fez uma viagem internacional, é só ver a quantia de eletrônica que tem em coisas que aqui ainda não tem. Então, a gente ainda vai ver. O mercado de segurança no Brasil está cada vez maior, porque as pessoas, até por questão de segurança, ter investido em câmera, em tudo mais. O pessoal comenta muito, mas a China. O perfil do nosso empresário está mudando, as empresas do Brasil estão deixando de ser empresas de lucro e se tornar empresas de valor. Então, o que é uma empresa de valor? É aquela que faz muito negócio com uma margem pequena, mas a empresa vale muito. Então, isso nos torna empresários com esse tipo de visão são mais competitivos frente ao empresário chinês que já tem essa visão. Então, eu acredito que a gente tem tendência de
de ter mais volumes dos dispositivos que são fabricados aqui. E, como eu disse, acredito que não seja um mercado que vai parar do dia para a noite. Óbvio que se a gente continuar num cenário econômico negativo, ele vai ser negativo para todas as áreas, a área de sistemas embarcados, inclusive. Legal. Até aproveitando até uma pergunta aqui do Leonel, estamos no momento onde temos muitos diplomas e pouca mão de obra especializada. Uma pergunta, né? Então, o que eu acho é que assim, a engenharia como um todo, talvez, né, se eu entendi direito a pergunta, né, tem formado muita gente, só que eu acho que quando eles se batem no mercado, pela dificuldade de entrar, talvez, por dificuldade técnica, ou até por dificuldade, até por questões financeiras, porque tem áreas que um engenheiro ou alguém que trabalhou com exatas pode, que é a questão da oportunidade, né? Então eu posso migrar de área. Então eu tenho mais diplomas, mas as oportunidades mesmo da área são poucas. Então, na minha opinião, acho que é essa, né? Então, existem informações que podem te dar ou abrir portas para outras áreas, né? A área bancária, por exemplo, contrata muito engenheiro. Então, sim, eu tenho muitos colegas que da minha turma, acho que eu, mais uma pessoa, acho que realmente foi trabalhar na área de eletrônica. A grande maioria foi para alguma consultoria da área de CRM ou foi para a área bancária e é uma tendência. Eu acho que e também é de perfil, né? Acho que a pessoa encontra dificuldade de entrar no mercado e tenta mudar de área. Não sei se é uma visão de vocês aí. Tem muito colega meu que colocou engenharia elétrica e está trabalhando hoje no Banco do Brasil. Pô, paga melhor, tem participação nos lucros, que já é praticamente o salário do ano todo, né? Não está nem aí para o salário, o importante para ele é a participação. Mas é a vida, acho que é. Eu acredito que a questão de título, a gente tem e aconteceu um processo de banalização de curso superior, e não é só aqui no Brasil, isso é uma tendência mundial, de começar a se exigir curso superior para coisas que não precisam curso superior, e isso é muito bom para quem faz empréstimo estudantil. E nos Estados Unidos é bem mais crítico que aqui, então lá até se o pessoal tem questionado muito de onde vem esse estímulo por todo mundo ter um curso superior, se muitas vezes o cara que bate prego lá fazendo que as casas lá são de madeira, né? Madeira tratada. O cara que monta a casa de madeira lá, o carpinteiro, está ganhando muito mais do que às vezes um profissional formado em uma faculdade. Se realmente é válido toda essa necessidade. A questão do excesso de formação, do excesso de formandos, na verdade, é o seguinte: o Brasil, nós estamos numa situação meio curiosa, porque ao mesmo tempo que eu formo engenheiro demais, eu tenho engenheiro de menos. Então, mas como assim, Ricardo? Gente boa está faltando, mas gente ruim tem pra caramba. Você tem que ser bom. Sinto muito, a resposta é essa. Você tem que entender da coisa. Tem que gostar do que faz. Mas como é que eu entendo da coisa? Primeiro, você tem que ser interessado. Segundo, aquilo tem que fazer parte do seu objetivo. É aquela velha, aí vamos de novo. Qual a oportunidade está na sua frente? Segue ela. Seus amigos vão lhe ajudar nessa caminhada. Pô, um colega meu está num estágio lá, até abriu mais uma vaga. O que você faz? Peraí, o que eu preciso saber para ir bem numa entrevista lá? Pergunta, ué. Tipo, o seu colega conseguiu estágio, sei lá, na empresa que faz, sei lá, luminária LED. Pô, cara, tem vaga de estágio? Pô, abriu uma vaga de estágio. Cara, vai lá e dá uma lida. Lê o que é empresa, o que faz, dá uma lida, o que é tal da lâmpada LED, vê o que envolve, se interessa pelo assunto. Eventualmente você vai chegar na entrevista mais bem preparado que o seu concorrente,
que ficou só reclamando do mercado, dizendo que é difícil entrar, que está formando gente demais. Então, assim, óbvio que tem e está sendo meu tema de estudo, que é quando é que eu paro? Quando eu insisto e quando eu paro? Onde é que tá como é que eu defino esse limiar? Vai chegar uma hora que esse limiar vai chegar. Né? Mas quem é novo e está morando com os pais, é muito fácil poder experimentar bastante. Então aproveita essa vantagem, entendeu? Quem pode, quem não pode, cara, dá um jeito de se virar. Mas tem que ter qualidade técnica, tem que ter capacidade. É que nem eu costumo dizer, não me interessa se é branco, preto, azul, verde, amarelo, homem, mulher, índio, não me interessa. O que interessa é o resultado, porque o gerente vai ser cobrado pelas entregas que ele faz. E ele vai repassar isso para a equipe. Não existe equipe gerente com bom desempenho com equipe de mau desempenho. Então chega uma hora que quando eu digo assim, mas esses millennials vêm muito mal acostumados, eu digo, mas cara, bate no mercado de trabalho, bate dentro das empresas, e vai chegar um cara lá, que se ele demitir uma equipe inteira porque é todo mundo ruim, e contratar caras bons no lugar, ele não adianta aí quem foi demitido ir lá chorar com o chefe dele, que ele ainda vai ganhar um bônus. Então a realidade do mercado é essa. Então sempre vai ter um gatekeeper, que é um gestor, que tem a sua performance, ele tem a carreira dele, ele precisa ser bom, existem outros gestores no mercado, então ele precisa dar resultado. Aí, Ricardo, mas quanto tempo essas vezes? Cara, a gente não fala de intervalos curtos, não é do dia para a noite que você precisa dar resultado, mas não é do dia para a noite que você vai chegar na empresa e vai sair rendendo, mas assim, 6 meses depois que você entrou no seu estágio, 6 meses depois, estágio aí de 1 ano, você já tem que começar a mostrar por que veio, né? Tipo, tô há 6 meses aqui, ainda não consigo fazer nada. Repensa aí, amigo. Vê se é isso que quer mesmo. Repensa aí, porque 6 meses é uma disciplina na faculdade. Você ficou 6 meses e não aprendeu nada, você não está conseguindo colaborar com a empresa, dá uma pensada, rever, dedica mais e passa a contribuir. Pronto. É uma oportunidade para saber se ele está na área que lhe agrada, né? Eu escolhi errado. É um teste para ele, né? Exatamente. E acho que... Deixa eu só... só aproveitando aqui, pegar uns dados da última pesquisa nossa, que foi em 2017. Tá um pouco desatualizado, mas dá para ter uma ideia que as empresas, né, na área de sistemas embarcados, elas estão concentradas na sua maioria na região sudeste. Tá? Então, 63% em 2017. Sendo que a maioria está em São Paulo, né? Se esperar, 47% em São Paulo. E também atribuições do trabalho, 67% em desenvolvimento de firmware e software para sistemas embarcados. É um dado que a gente tem em 2017. Aproveitando aqui, dando antecipadamente em primeira mão, semana que vem a gente vai lançar uma pesquisa de mercado aí, 2019. Então a gente vai coletar informações aí mais recentes. Então isso vai ser bacana pra gente. E a pesquisa ela fica pública, então se vocês acessarem o Embarcados, tem os dados das últimas, e essa nova aí também vai ficar. Estado, tá, Sérgio? E a movimentação, né? E o mercado de fora no Brasil, o mercado... A gente tem percebido que muitas oportunidades fora do Brasil têm aparecido ultimamente. Muita gente, né, do Brasil indo para fora. Aí vem a pergunta, né? Será que aqui a área está ruim? Ou lá está muito melhor? O salário aqui é ruim, lá o salário é melhor. Vou aprender mais lá ou não? Eu quero só mudar de país. Eu enxergo que realmente, ultimamente, apareceram muito, o mercado fora do Brasil se aqueceu, e eu acho que tendências, né, até o comentário deixa eu ver uma pergunta, alguém fez essa pergunta, né, quanto tempo que o Brasil precisaria para chegar no nível da Alemanha, algo do tipo, né, na Europa, né? Olha, eu realmente, quando a gente
eu vejo que o Brasil tem muitas empresas que não falam que é pesquisa e desenvolvimento, mas para mim são empresas de engenharia de aplicação. É pegar um módulo, fazer um, conversar com o outro, fazer um produto. Fora do Brasil, eu vejo que as multinacionais, ela concentra o desenvolvimento fora, tem equipes de pesquisa e desenvolvimento. Hoje a China também acho que está crescendo muito nesse segmento, nessa vertente de pesquisa. E, cara, eu trabalhei em multinacional que realmente todo desenvolvimento é fora, e no Brasil é uma ponte, né? Uma ponte com o cliente para a gente ter facilidade até nas vendas, né? Mas com o tempo a equipe no Brasil vai ganhando força para tentar trazer um desenvolvimento legal. Mas que eu vejo, se trabalhar com algumas tecnologias que no Brasil vai demorar para chegar, sim, acho que acho que a solução é sair do Brasil. Não sei qual o sentimento de vocês. A minha opinião é a seguinte, se está havendo êxodo dos engenheiros do Brasil, é porque a gente tem o que é necessário para estar lá. Então, em termos de formação, conteúdo, qualidade técnica, perfil, a gente tem. Então, assim, o cara que é engenheiro no Brasil, ele pode ser engenheiro em qualquer lugar do mundo, que ele não vai passar vergonha. Entendeu? A gente não está desatualizado, a gente não é uma engenharia que não tem valor, a nossa engenharia tem valor. Tanto que a gente vê esse êxodo de engenheiros. Então, esse é um ponto. Nós somos muito bem formados, alguns de nós com uma grande experiência, ganhando em reais. Aí vai para ganhar em euro, dólar. Então acaba sendo às vezes desvantajoso. Então o curso, mas o curso vai ser em euro. Vai ser em euro. Então depende de como é que é o estilo de vida do cara, às vezes é um excelente negócio o cara ir para fora, às vezes não é. Mudança de país, eu costumo fazer a brincadeira que eu mudei de país. Eu saí do sul do Brasil e vim para aqui, para Campinas. Então, já é um pouco importante. Eu falava palavras que as pessoas não entendiam, e estamos dentro do Brasil. Então tem toda essa questão de costume, de hábito. Um Bauru em Porto Alegre não é um Bauru aqui em São Paulo. Descobri isso numa padaria que eu pedi um Bauru esperando uma coisa e outra. Digo, eita! Então, estamos dentro do Brasil. Agora imagina quando eu vou para uma outra cultura. Se o cara não for disposto a aceitar essa cultura como dele, e a ir substituindo e misturando, então o cara já começa a ter um problema. Ir para fora com questão de eu vou aprender coisas lá que eu não aprendo aqui. Não sei. Apesar de todos os pesares, antigamente um kit de 8051 era R$ 1.500. Isso há 10 anos atrás. E R$ 1.500 era muito dinheiro. Hoje tu tem aí o Arduino por sei lá, 100 e poucos pilas. Mas 100 e poucos pilas sei lá, é a minha passagem de ônibus pro mês inteiro. Cara, eu sei. Mas veja bem, né? Saiu de 1.500 há 10 anos atrás, creio que em dinheiro de hoje, uns 4, 5 mil, para custar 100 pilas. Isso já responde a pergunta que alguém fez ali de os hardwares estão baixando de preço vertiginosamente, graças a Deus. Aí a gente consegue fazer mais coisas mais barato. Então, está acessível para nós. Então a gente não está fora da festa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que o cara quer da vida? O que o cara quer da vida? Eu quero ter uma experiência fora do Brasil. Beleza. Vai, fazer o quê? Quer ter uma experiência fora do Brasil, só dá para ter essa experiência fora do Brasil. Não, eu quero mais qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Eu quero ter sucesso. O que é sucesso? São questões individuais. Tinha um vídeo que o cara reclamava do emprego de ser massagista de modelo. Entendeu? Então, assim, o que é qualidade de vida? Não sei, é muito individual. Então, como é que você vai saber que a qualidade de vida que você quer está em outra cultura? Você conhece alguém daquela cultura? Você morou lá? O clima? Você vai se dar bem, por exemplo, sei lá, com tempo nublado o ano inteiro? Não, eu gosto de... porque a qualidade de vida é maior, porque se trabalha menos, se tem... nananã. E aí o cara gosta de correr no parque todo domingo.
Aí vai para a Escandinávia. Qual é a qualidade de vida desse cara? Zero. Então, mexer com coisas que não mexe aqui. Como eu disse, eu questiono. Talvez vai ter... Agora, by far, a quantidade de oportunidades que tem lá. Se você botar VHDL e no LinkedIn e restringir as vagas para o Brasil, você não vê nada. Você põe VHDL, põe no mundo, tapa o seu LinkedIn de oportunidade. Então, paciência, tem mais oportunidade no mundo inteiro. Por outro lado, para quem é empreendedor, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Se eu tenho uma bela disponibilidade de mão de obra, bem qualificada, tanto que o pessoal está batendo, levando engenheiro, tem um tráfico de engenheiros. Né? Eu tenho uma quantidade de mão de obra de qualidade que o mundo inteiro percebeu que está aqui, e nós temos hábitos ocidentais, então para o europeu, eu até já ouvi um americano dizer uma vez que o único problema é que brasileiro é barulhento, porque de resto é tudo de boa. E barulho ele se acostuma. E foi exatamente isso. Vocês são barulhentos, mas barulho a gente acostuma. Então a gente tem costumes parecidos com tanto o americano quanto o europeu. E tem uma mão de obra qualificada que é abundante. Então o cara vai empreender, eu consigo contratar profissionais, e aí, agora eu vou jogar contra a gente, mas o cara consegue fazer aquelas ofertas de emprego, o famoso vagas arrombadas, né? O cara pede um super engenheiro por R$1.000. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho uma mão de obra abundante e barata. Porque o cara que vai empreender é aquela velha história. O Brasil tem engenheiros bons, tem um mercado carente de tecnologia, falta tudo, e tem mão de obra abundante. Então, tá bom para empreender. Para empreender precisa de dinheiro, obviamente a gente entra nas questões de empreendedorismo. Mas, como eu disse, o Brasil é bom ou ruim, depende do ponto de vista. Tá, mas por exemplo, acho que foi o ano passado, teve umas campanhas de empresas de fora que vieram buscar profissionais aqui, né? Sim. Até no Embarcados a gente publicou um monte de vagas lá. Às vezes bate o rodo e numa vassourada eles levam 10, 12. Então, e o mercado nosso tava né, lá embaixo, não tinha muita gente desempregada e tal. E aí numa dessa o cara vê lá uma oportunidade e ele tem família e tal, e aí ele vai e abraça. E aí? O que ele tem que ponderar aí né? Lógico que tem muita coisa pessoal, né? Mas. Cara, o cara tá cuidando da família dele, como é que a gente vai condenar um pai que tá cuidando da família? A gente tem que dizer assim, vai amigo, fazer o quê? Não deu aqui, vai ficar passando fome aqui, tendo uma oportunidade na mão para ir pra fora? Vai. Como eu disse, seguir a oportunidade é extremamente importante. Se a oportunidade está fora do Brasil, fazer o quê? Fazer o quê, né? É que nem eu falei para vocês em algum tempo atrás aqui. Só tem um Real Job disponível, eu tô passando fome, pego o Real Job. Não, tô bem empregado, apareceu um Real Job que é tudo que eu queria, mas eu sei que é Real Job. Corre. Você não precisa. Qual é a sua necessidade? Você não tem necessidade? Não tem por que sofrer. Putz, eu vou sair desse nível eu tô nesse nível de sofrimento. Aí eu vou subir um pouquinho minha qualidade de vida e vou pegar um Real Job, mas pelo menos vou pagar meus boletos. Cara, pago. Tô desempregado, tô passando fome, dirijo Uber. Entendeu? Mas não é o ideal. Mas, meu amigo... É o que tem para hoje, né? E vai melhorando a sua qualidade até você chegar numa posição confortável. Então, muita gente vai para fora, por quê? Porque foi onde apareceu a oportunidade. Se está abundante lá fora e está escasso aqui no Brasil, por um lado, a escassez é um problema para alguns, para outros é oportunidade. Tem também esse lado, né? O mercado aqui fica mais aberto, né? Então, a concorrência, na verdade, aqui acaba até aumentando e abre oportunidade melhores oportunidades nas empresas, né? E sempre o balizador de tudo chama-se empregabilidade. Empregabilidade. É um termo que todo mundo devia ter uma disciplina na faculdade chamada empregabilidade 1A. Aí vem o código da matéria. Porque eu fui descobrir essa palavra, eu já tinha uns 4 anos no mercado de trabalho. E eu fiquei doido quando eu descobri ela. Eu digo, meu Deus,
eu preciso ter empregabilidade. Você sair de um e para outro tranquilo. Ter gente querendo te contratar pela sua qualidade como profissional. Porque você não vai... Seu planejamento financeiro é baseado no seu salário atual, na empresa atual, mas, poxa, então, se eu for demitido hoje, eu vou ter emprego quando? Né? Então, essa empregabilidade é super importante. A sua emergência, seu saldo emergencial é proporcional à sua empregabilidade. Então, nunca tinha pensado nisso, mas é uma excelente... eu tenho... proposição. Porque é verdade, eu tenho focado um pouco em educação financeira e, hoje qual é o meu saldo de emergencial, né? Meu saldo para emergência. Ou é 6 salários, salário bruto, eu vou ter salário para dinheiro para pagar 6 meses desempregado. Mas você para pensar. Se eu for demitido hoje, ou acontecer alguma coisa, eu não tiver a renda na empresa atual, eu consigo ter uma renda rápida em outra empresa? Então, minha emergência não é mais para uma... Eu não tenho mais me preocupar em perder emprego, eu tenho que me preocupar se acontecer uma catástrofe. Então, eu acho que a empregabilidade é super importante, como comentou, até para questões de planejamento financeiro. Sim. Pode ser que hoje você saindo hoje da sua empresa atual, você não consiga o mesmo salário numa outra. Mas a estratégia é sua. Você consegue para, estando no mercado novamente, conseguir outro. Sim. É importante. A empregabilidade, como você disse, é você se formar com coisas que o mercado, não só da sua empresa, precisa, né? Mas que o mercado como um todo pode precisar. Sim, é que nem eu digo, o pessoal torce o nariz, que nem eu comentei, torci o nariz para Arduino. Isso ia me tirar do mercado se eu continuasse com aquela postura. Então, beleza, vamos entender, vamos ver onde se aplica, vamos entender como é que funciona, vamos olhar o lado bom da coisa, perder um pouco Sim. E, cara, o mercado é o que o mercado é, não adianta a gente querer impor ao mundo a nossa perspectiva sobre... Tipo, eu impor ao mundo a visão que eu tenho sobre ele. Não existe. Exato. Então, a gente tem que navegar no mundo que a gente tem. Empregabilidade é tão importante, seja para ficar no Brasil, seja para sair daqui. Se você tem empregabilidade, você vai achar oportunidade. Exatamente. Concordo que vai ser em função de uma questão estatística, tem mais vaga lá, talvez você ache mais fácil lá. Verdade. Isso aí, pessoal. Acho que a gente está chegando já quase no final aí. A gente estava planejando 1h30. Vamos ver se a gente tem algumas perguntas aqui para responder. Teve um comentário em relação aqui à valorização do curso técnico em relação ao engenheiro. Então, deixa eu tentar achar aqui. O Leonel, hoje no Brasil está mais valorizado o profissional com um curso técnico do que um engenheiro. Isso ocorre mesmo? Depende do mercado, depende do meio, depende da tarefa. Sei de engenheiro que faz trabalho técnico e ganha a mesma coisa que o técnico, então aí vai dizer... Eu acho que tudo determina a atuação do cara e o que ele está fazendo e quanto valor aquilo tem para a empresa. Eu não colocaria, eu tomaria muito cuidado em colocar isso como uma regra aberta, assim, tipo, está tendo uma tendência de técnicos ganharem mais do que engenheiros, sem um estudo muito cauteloso a respeito. Não sei. A última estatística que eu olhei sobre o mercado e dizia que um curso superior aumenta a média salarial das pessoas com curso superior é maior. Se isso vai acontecer em mercados específicos, eu acho que foi da CSA a pesquisa que eu vi há muito tempo atrás. Eu não sei se isso vai ser para mercados específicos, isso vai acontecer. Não sei, não tenho certeza sobre isso, não. Mas a média é que um curso superior ajuda a aumentar o salário, o que eu já presenciei uma vez, quando fazia estágio, então existia técnicos na assistência técnica, né, que quando se contratavam engenheiros, mas sim técnicos. E sim, tinha um canibalismo entre a concorrência entre as empresas, então um recebia propostas de outra e a empresa bancava a permanência do técnico, né? Então tinha uma valorização dependendo do tipo de serviço que é realizado na empresa. Então naquele momento
uma assistência técnica não precisava de engenheiro para desenvolver um produto, mas um bom técnico para consertar o celular. Então, eu acho que depende do nicho, né, da empresa. Sim. Eu vi uma pergunta aqui muito boa do Felipe Torres, sobre taxações e correios, e impacto disso para a pessoa física importar é uma desgraça, mas para a pessoa jurídica não é tão ruim. Então, eu não acredito que a taxa de correio vá fazer diferença nas empresas. Então, o pessoal, a gente pega muito uma realidade de mercado, e esse é um problema, e faz uma generalização de que o mercado nacional está morto. E a culpa é imposto. Não sei. Não, o imposto em vários países não é frouxo. Que eu sou contra impostos, são outros 500, mas eu acho que nós temos outros problemas que freiam o nosso desenvolvimento, que freia até o aumento de mercado, eu vi que alguém perguntou, do que por exemplo, taxação de imposto de importação. Eu diria que o maior freio de mercado que a gente tem, eu diria que um dos maiores, é a baixa confiança que os empresários têm nos engenheiros. Basta ver a briga que é para negociar um prazo. Isso vai muito da nossa formação e do nosso profissionalismo. Eu pego, por exemplo, muito que você jamais vai escutar um médico falar dor de cabeça. Ele vai falar, profissional, vai falar cefaleia. E a gente muitas vezes vê o profissional de engenharia usar termos nada técnicos para descrever o trabalho dele. Que segurança você passa? Então, como é que o mercado vai expandir sem a confiança de que que nós temos bons profissionais? Exemplo aqui, que a gente acabou de discutir. Todo mundo acha que vai para fora para aprender coisas que não aprende aqui. E eu digo assim, peraí, as empresas de fora estão pegando dinheiro daqui porque eles têm a base. Então, por que eu vou para fora para aprender o que eu não sei aqui? Para um doutorado, alguma coisa específica, sei lá, o cara vai lá no CERN, estudar um acelerador de partícula, vai achar o bóson de Higgs, sei lá eu. Justo, faz sentido. Mas se as empresas estão buscando profissionais aqui, então eu acho muito um pouco antagônico o cara dizer que eu vou para fora para aprender e as empresas vêm buscar profissional aqui e o cara acredita que ele tem os skills para trabalhar lá. Então não faz muito sentido. Eu acho que a gente tem que se postar e mostrar para todo mundo, e ser técnico, e ser profissional, mostrar que, eu sou um engenheiro de qualidade. E a partir daí, vestir o manto e agir de acordo com o manto que vestiu. Verdade. Perguntas aqui também, o Vinícius e o Omar também estavam considerando aqui, frente a linguagens de programação para a área. Cara, eu acho que assim, ninguém foi mandado embora porque sabia C, C++, e era o arroz e feijão. Eu acho que é o parzinho que você vai encontrar em 90%, se não 99% das empresas. As outras vão acabar sendo auxiliares, né? Pelo menos nas empresas que eu trabalhei foi isso. A gente usava essas duas como base e Python para fazer algum serviço aí auxiliar, quando está rodando em Linux, ou para quero fazer uma giga de teste, vou fazer em Python, vamos fazer um servidorzinho para responder comandos remotos, vamos colocar Go aí, sei lá. Java, hoje também eu vejo pouco que não seja em celular. Então, cara, acho que você não vai sair do mercado, vai ficar fora do mercado se souber bem C, C++. Eu volto na questão da oportunidade. Concordo, C, C++, ninguém vai ser demitido por saber C, C++, Linux e programar em ARM, programar algum ARM. Sim. Esse assim, digamos, vou dar um tiro no escuro, vai para esse lado. Mas e se surgir uma oportunidade para trabalhar, sei lá COBOL? Java. Entendeu? Não, isso está fora do meu escopo.
e eu não vou trabalhar com isso. Isso é preconceito técnico. Claro. Programador programa, não importa a linguagem. A lógica de programação é a mesma, elas são tudo meio parecidas. Muda um pouquinho daqui, uma mais fácil para eles. Então. Mas antes da linguagem é importante ter a boa base de lógica, né? Também, concordo. Para poder se desenvolver com as linguagens. Tá, mas eu acho que a gente poderia deixar esse assunto, fica o convite para amanhã, que o pessoal vai tratar bem sobre mais a parte técnica de desenvolvimento, linguagens. Então, Sim. Amanhã o pessoal já vai trazer mais essas questões de linguagem. Queria aproveitar aqui, o Leonardo ele comentou em relação, né, que a indústria 4.0 está chegando e, consequentemente, teremos menos mão de obras e mais comunicações entre máquinas. Teremos profissionais capacitados formados nas escolas técnicas atuais? Primeiro eu gosto de fazer uma pergunta para todo mundo que fala sobre a indústria 4.0. Eu pergunto, o que é a indústria 4.0? É a integração. Já tem, né? Então, assim, nós temos. Ponto. Temos profissionais capacitados. O pepino é que a gente tem indústria que não está nem na 2.0, né? Que o cara não usa nem Excel para controlar a produção dele. Então, a gente tem um longo chão. Para isso. A questão eu acho que foi bom o ponto que tu colocou, Fábio, de deixar a discussão técnica para amanhã, porque eu gosto de dizer assim, todo conhecimento técnico que a gente tem na nossa carreira, ele é ferramenta. Ele não é fim, porque ele muda. No outro webinar sobre carreira eu falei isso. O conhecimento técnico, ele é ferramenta, ele é meio, ele não é fim, ele muda. Então, hoje eu sei, sei lá, C++. Amanhã alguém muda alguma coisa e o conhecimento vira outro. Hoje eu uso ARM, amanhã eu posso estar usando o RISC-V. Então, eu não tenho como garantir que se eu coloco o conhecimento técnico como fim, eu vou acabar obsoleto e não vou ter para onde correr. Mas se eu entendo que aquilo é uma ferramenta da minha carreira, para eu atuar no mercado, e essa ferramenta, como qualquer ferramenta, envelhece, gasta e precisa de manutenção, fica mais fácil de eu digerir as mudanças que o mercado impõe. E o mercado ele não pede, ele impõe. Quem entendia muito de 8051 e era o master de 8051, em algum momento o PIC tomou conta, depois o master do PIC perdeu para o MSP 430, e depois o ARM chegou atropelando, e a gente já vê a ARM fazendo campanha contra o RISC-V, que me lembra muito o Microsoft fazendo campanha contra o Linux. Então o RISC-V para mim já é uma coisa que vai vir. Então a gente vai ter que se acostumar com ele. É muito igual. Por que você não deve usar RISC-V? Documento da ARM. Por que você não deve usar Linux? Documento da Microsoft. Então assim, vai vir. E a ARM talvez vai ter que se transformar, que nem a Microsoft se transformou e hoje é dono do GitHub e contribuiu pra caramba pro kernel. Então, assim, o mercado impõe. E se ele impõe para gigantes, ele vai impor também. Então, conhecimento técnico é ferramenta. Eu não acho que a pessoa deve guiar a sua carreira em função do conhecimento técnico, deve ficar óbvio, prestar atenção nele, deve se manter atual, deve estudar, mas ele não é fim, ele é meio. Isso aí. Acho que é isso, né? Eu deixei. Uma hora e meia aí, né? Eu deixei o link aí para vocês do webinar que foi gravado, né? Sobre carreira. Então dá para acompanhar, tem um conteúdo bem bacana aí para vocês consumirem. E fica aí aberto o canal, caso tenham dúvida, pode entrar em contato aí com o Ricardo, com a gente. A gente arruma uma forma aí de responder vocês, tá? E se alguém tiver interesse em algum tema mais específico sobre carreira, eu peço que mande até para o Embarcados as sugestões. Como eu disse, eu faço parte do editorial, mantenho um bom relacionamento com o time. A gente pode organizar um novo bate-papo, talvez em cima das sugestões. Esse já saiu em função das requisições. Então, acho que vale a pena lá, manda um e-mail, entra no site, contribui, diz, eu queria destrinchar, às vezes até passar cases, tipo, aconteceu isso,
eu gostaria de uma opinião, a gente vê como pode ajudar. Tá aí, tá aberto. Conhecimento sobre carreira, eu acho que quanto mais difundido, melhor para todo mundo, para mim, para quem desenvolve. O nosso time de engenharia mais fortalecido em termos de postura e conduta, melhora o nosso mercado interno, melhora a nossa posição no mercado externo. Então, acho que é um tema que todo mundo deveria, tem que estudar, tem que ler e não é opcional. Entender da sua carreira não é opcional. Entender da carreira dos outros é questionável. Se o cara quer ser gestor ou não. Tá, se você puder deixar, então, como o pessoal acessa o seu site e também o livro? O livro... peraí, vou colocar aqui no comentário o site. Isso aí, pessoal. Então, o Ricardo ele trabalha, né? Ele tem o site, é o repositório, né? Isso. Escreve com frequência lá sobre carreira, né? Isso. Assuntos técnicos eu escrevo no Embarcados, normalmente sobre FPGA ou sobre gestão de projeto e tudo mais. Carreira eu escrevo no repositório, então são os dois locais que vocês vão ler texto meu. Falo umas asneiras no LinkedIn de vez em quando deparo com algum absurdo. Então quem quiser pode me seguir por lá. Tudo que eu ponho no LinkedIn para no Twitter, então pode seguir no Twitter. E basicamente é isso, pessoal. Eu tô aí aberto. E o livro? O livro tem na... Peraí. O livro ele fala sobre o quê? Só para situar. O livro é sobre carreira e sistemas embarcados. Eu verso sobre... eu vou estar aqui. No mesmo... Pega isso que eu vou colocar agora e coloca lá no link do repositório que vai parar no livro. Isso aí. Para não repetir todo o link. Isso. Pega isso aqui, coloca ali no fim e vai cair lá no livro. O livro versa sobre carreira, eu trato sobre ética, sobre postura, conduta, o que precisa para avançar na carreira, ajudar um pouco a entender por que a gente faz isso, conceitos mais básicos que deveriam estar no sangue, que eu vejo que eu apanhei muito para aprender, eu coloco tudo no livro para o pessoal não apanhar que nem eu. Tem na Livraria Cultura a versão revisada, a segunda edição ainda não saiu em e-book, então logo deve sair a versão em e-book da segunda edição. Isso aí. Bacana. Henrique, quiser finalizar, eu acho que é isso, né? Acho que já demos aí mais de 1h30 de webinar. Eu gostaria de agradecer aí a todos que nos acompanharam, que ainda tem mais 2 conferências aí durante a semana, então aproveitem mais conteúdo. Acho que essas questões aí específicas de desenvolvimento de software, de hardware, mão na massa, assim, vai ter muita discussão amanhã, então peguem já o gancho para amanhã, né? E quem quiser aprender como funciona essa área de startups, na área de embarcados, na sexta-feira uma outra oportunidade, né, para mais conteúdo. E, cara, gostaria de agradecer aí o Tafas por estar com a gente em mais um webinar. E a gente vai ter muito mais conteúdo pela frente, nos acompanha. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Tafas. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Só um recado aí, teve alguns que chegaram no final. Vai ter a gravação, a gente só não vai disponibilizar amanhã, como a gente faz com os webinars no dia seguinte. A gente vai preparar um material melhor com todas as gravações, as apresentações, disponibilizar aí nas próximas semanas, tá? Então não se preocupa se você chegou no final e perdeu algum assunto aqui, você vai poder rever, tá? E é isso, brigadão, e foi muito bom, e continuamos conversando aí, não vamos deixar para só conversar quando, né, acontecer um problema e tal. Vou tentar manter o canal, e esse é um assunto bem interessante aí, para nós que geralmente só se preocupa com a parte técnica, né? É verdade. Foi bem bacana o conteúdo aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal, gente. Até mais. Valeu. Falou.